E nesse vídeo eu vou trazer 5 dicas para que você possa aumentar a sua pontuação junto ao Serasa Score ou outros birôs de crédito. Basicamente, com uma boa pontuação no Serasa Score, isso demonstra que você tem um bom histórico de crédito e facilita para que você aumente o seu limite de crédito junto aos seus bancos. Para você saber qual é a sua pontuação junto ao Serasa, basta você acessar o site do Serasa e você vai descobrir aí a sua pontuação. E pessoal, seguindo essas 5 dicas que eu vou passar aqui para vocês, eu consegui essa pontuação no Serasa Score, 960 pontos. E antes de iniciarmos as dicas aqui para vocês, não esquece já de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e comentar aqui embaixo se você foi pesquisar aí quantos pontos no Serasa Score você tinha. Comenta a sua pontuação aqui para que nós possamos saber isso de você também. E basicamente o que define se você vai ser um bom pagador ou não é sua nota junto ao Serasa Score, que é uma pontuação que varia de 0 a 1000 pontos. E dependendo dessa pontuação, ela define se você tem um alto risco de inadimplência, médio ou baixo risco de inadimplência. E se a sua pontuação for entre 0 e 300 pontos, significa que o sistema entende que você tem um alto risco de inadimplência. Se a sua pontuação for entre 301 pontos e 700 pontos, o sistema do Serasa vai entender que você tem um médio risco de inadimplência, e se a sua pontuação for a partir de 701 pontos, chegando até o teto, que é 1000 pontos, isso mostra que você tem um baixo risco de inadimplência e automaticamente nessa pontuação, acima aí dos 701 pontos, significa que o teu histórico de crédito é bom, que você tem mais chances dos bancos liberarem crédito para você. Mas mesmo assim, muitas pessoas têm um bom score de crédito e não conseguem aumentar o limite do cartão de crédito, seja num banco tradicional ou num banco digital. Isso pode acontecer porque dentre dessas 5 dicas que eu vou passar aqui para vocês, algumas delas podem ser alguns erros que mesmo uma boa pessoa que tem um bom histórico de crédito comete, e isso faz com que os bancos aí fiquem alertas e não liberem mais crédito para essas pessoas. Então bora lá para as dicas? E a nossa primeira dica, pessoal, é que você acesse esse site que está aparecendo aqui embaixo do Serasa para que você possa descobrir a sua pontuação. E aí você vai saber se você tem um alto, médio ou baixo risco de inadimplência. Também você vai descobrir se você tem algum apontamento. O que significa esse apontamento? Significa que alguma empresa está falando que você não pagou alguma dívida. Então o ideal é que se aparecer lá que você tem algum apontamento, você entre em contato com essa empresa para que você possa pagar ou renegociar essa dívida. Outro ponto muito importante, se for uma dívida pequena, você pode pagar ela ali à vista, automaticamente vai ser tirado esse apontamento, e também pode acontecer de você observar que aquele apontamento é uma dívida mais alta, e aí você não vai conseguir pagar à vista essa dívida. Pois bem, mas mesmo assim, entre em contato com essa empresa e renegocie essa dívida, parcela ela. Se você parcelar, um exemplo, uma dívida em 12 meses, não significa que você só vai ter esse apontamento retirado no final desses 12 meses. No momento que você renegociar, esse apontamento é retirado e a partir daí você já se inicia um novo histórico de crédito que pode ser positivo se você seguir o restante das dicas que eu vou passar aqui para você. E a segunda dica, pessoal, que muitas pessoas cometem esse erro aqui e mesmo sendo bons pagadores, tendo um bom score de crédito, elas não conseguem aumentar sua pontuação. Por quê? Porque elas não têm contas de consumo em seu nome. Então a segunda dica é: tenha contas de consumo no seu nome. Quando eu falo contas de consumo, eu falo água, luz, telefone, internet, alguma conta de recorrência que todos os meses você pague, porque isso demonstra que você está sendo um bom pagador ao longo do tempo. Isso cria um histórico de crédito positivo. A maioria das pessoas, por exemplo, são bons pagadores, mas não tem nada no seu nome. E aí o que o Serasa faz se essa pessoa não tem nenhum histórico de crédito? Ele vai pegar a média da pontuação da região dessa pessoa e a média da pontuação da idade dessa pessoa. Como nós sabemos, boa parte dos brasileiros são endividados. Isso significa que a média é baixa. Então, se você for um bom pagador, ter sempre suas contas em dia, mas não tem nenhuma conta de consumo no seu nome para criar histórico de crédito, significa que a tua média vai ser baixa. E automaticamente, se você transferir uma conta de consumo para o seu nome, você começa a criar esse histórico positivo de crédito e aí você vai ter o seu próprio histórico, não o histórico de outras pessoas da média da sua região e a média da sua idade. E a partir daí você começa a construir um histórico positivo, aumentando assim a sua posição. Então essa dica é muito importante. Se você não tem nada no seu nome, é muito legal que você traga alguma conta de consumo para o seu nome, que isso vai ajudar você no médio prazo. Aí, em alguns meses você já vai ver uma mudança na sua pontuação no score. E a terceira dica é: mantenha seus dados cadastrais atualizados, tanto no Serasa quanto no seu banco digital ou banco tradicional. Muitas pessoas cometem esse erro, só colocam lá os seus dados quando abrem a conta no banco ou nunca atualizaram seus dados no Serasa. Isso faz com que essa pessoa tenha um cadastro antigo, quem sabe com um e-mail diferente, telefone, endereço, enfim, tudo diferente. Significa que se o Serasa tentar entrar em contato com você, ele não vai conseguir.
Por esse motivo, se você atualizar os seus dados junto ao Serasa ou seus bancos digitais, mostra que você é uma pessoa confiável, mostra que você não está pretendendo aí se esconder e que se alguém precisar mandar uma carta para você, mandar um e-mail ou em últimos casos até ligar para você, eles vão conseguir ter acesso e conversar contigo. Então, por esse motivo, manter os dados atualizados junto ao Serasa é muito importante, mostra confiabilidade e pode sim ajudar você a ganhar alguns pontos junto ao Serasa Score. E a quarta dica, pessoal, é cuidado com muitos cartões de crédito. Se você não sabe, se você tiver muitos cartões de crédito, isso vai aumentar o seu limite global de crédito. E automaticamente o Serasa pode analisar, essa pessoa está declarando que ela recebe 30, 40 mil reais no ano, porém ela tem um limite de crédito global liberada para ela de 50, 60 ou até 100 mil reais. Significa que se você utilizar esse crédito de forma indevida, você vai se endividar de uma forma que você não vai conseguir pagar mesmo utilizando toda a sua renda. Então isso faz também com que ligue um alerta, tanto para os bancos não liberarem mais crédito para você, quanto para o Serasa começar a aumentar o seu risco de inadimplência, porque você tem muito crédito liberado. E se você usar esse crédito de forma indevida, automaticamente você vai dar aí o calote em várias instituições. Então isso pode também diminuir sua nota. Por esse motivo, foque em ter limites de cartão de crédito, limites de conta, crédito pessoal em instituições que realmente você movimente, em cartões de crédito que realmente você utilize. Dessa forma você diminui o seu limite global, movimenta com essas instituições, isso facilita também o teu histórico de crédito ficar melhor e como você está trocando figurinha com essas empresas, elas automaticamente vão ver que você é um bom cliente e aumentar o seu limite de crédito junto ao seu banco digital ou banco tradicional. E a quinta dica e mais importante, essa dica quase ninguém dá na internet, pessoal, é qual? Analise o seu cadastro positivo, se vale a pena você manter ele ativado ou não. E o porquê que eu estou falando isso? Porque, em resumo, se você tiver o seu cadastro positivo ativo, a tendência é que a sua nota junto ao Serasa Score seja mais alta. Porém, olha essa notícia que está aparecendo aqui para vocês que eu vou ler. SPC Serasa. Familiares negativados poderão influenciar no seu score de crédito. O que isso significa? Que se você tiver o seu cadastro positivo, os parentes de primeiro grau, pai, mãe, irmão, filho, eles podem sim influenciar no seu score. Então aqui fica o ponto de análise. Se você tiver o seu cadastro positivo ativo, ele tende a aumentar o seu score. Porém, se os seus familiares tiverem problemas financeiros, o seu cadastro positivo vai ter o efeito contrário. Ele vai jogar sua pontuação do score para baixo, porque seus familiares têm problemas financeiros e todo mundo sabe, um parente próximo tendo problemas financeiros, isso pode impactar no outro parente aí próximo, né? No pai de um filho para um pai, etc. Então, por esse motivo, você tem que analisar se os seus familiares aí de primeiro grau, pai, mãe, irmão, etc., eles têm um bom histórico de crédito, pagam sempre em dia suas contas. Se a resposta for sim, tranquilo, mantém seu cadastro positivo ativo. Agora, se porventura seu irmão, pai ou mãe tem problemas financeiros, né, até seu filho, aí quem sabe vale a pena você desativar o seu cadastro positivo. Isso vai fazer com que o seu score caia no primeiro momento, mas o que vale lembrar é que a partir desse momento que você desativou o seu cadastro positivo, somente o seu histórico de crédito é avaliado, não é avaliado o histórico de crédito dos seus familiares. Então, a partir de 1, 2 meses, a sua pontuação já começa a subir novamente, só que dessa vez dependendo somente do seu histórico de crédito. Então, se você for uma pessoa certinha e os seus familiares, por acaso, tiveram problemas financeiros, desativa teu cadastro positivo, num primeiro momento a nota cai, mas depois, como você é um bom pagador, ela vai subindo e aí sim, você vai depender só de você para ter uma boa nota junto ao Serasa Score. E agora, pessoal, vamos aqui tratar de alguns mitos sobre o Serasa Score e sobre a pontuação. Muitas pessoas acham que para você ter uma alta nota, ter lá 900 ou próximo de 1000 pontos junto ao Serasa Score, você precisa ter um salário alto. E isso é um mito. Por quê? Porque muitas pessoas que têm um salário alto, elas não têm uma boa gestão desse salário e automaticamente elas acabam se endividando, atrasando contas, etc. Então isso faz com que o score dela caia. Enquanto algumas pessoas podem ganhar 1 ou 2 salários mínimos e ser 100% corretas, pagando sempre as dívidas em dia, automaticamente essa pessoa, mesmo com um salário relativamente baixo, ela vai ter uma pontuação alta. Porque o que conta não é o seu salário, mas sim o seu histórico de crédito. Então de nada vale você ganhar 10 mil reais, atrasar suas contas, enfim, ser negativado aí, ter algum apontamento, isso vai jogar seu score para baixo, mesmo você tendo um salário bom. Assim, se você tiver um salário baixo e for um cliente certinho, né, sempre pagando tudo em ordem, você sim vai ter um score alto. Segundo mito, pessoal, é colocar o CPF na nota ou no cupom fiscal. Algumas pessoas falam que isso aumenta a sua pontuação junto ao Serasa. Isso não existe, pessoal. Imagina você ir na padaria, comprar lá pão francês, gastar R$5 e comentar que você quer CPF no cupom fiscal, porque isso vai ajudar você a aumentar seu score de crédito.
Essas contas de curto prazo, do dia a dia, elas não contam. Então, o que realmente vale para você criar um histórico de crédito é quando você faz um financiamento, quando você tem uma conta de consumo, que você se compromete em pagar por determinado período em dia aquela conta. É um compromisso que você gera com alguém. Se você conseguir manter esse compromisso, sendo um bom pagador, isso cria um bom histórico de crédito. Agora você ir lá fazendo uma compra isolada, pagando à vista, pedindo CPF na nota, isso não vai influenciar nada. Outro ponto, pessoal, cuidado para vocês não caírem em nenhuma armadilha aí de pessoas vendendo isso, que se você pagar aí uma consultoria ou algo do tipo, você vai conseguir aumentar a sua pontuação no Serasa do dia para a noite. Isso não existe, isso é golpe, isso é para roubar o seu dinheiro. Por esse motivo, essas 5 dicas, elas são atitudes que você pode tomar por conta própria e você vai ver o resultado não em dias ou semanas, mas você vai ver o resultado em meses, e foi seguindo essas dicas que eu consegui essa pontuação de 960 pontos. Ela já foi maior, eu pedi um limite de crédito no C6 Bank, ela acabou caindo agora um pouquinho. Esse é outro ponto, pessoal. Cada aumento de limite de crédito que você pede, seja no banco tradicional ou digital, que eles vão avaliar se você é um bom pagador ou não, o Serasa diminui um pouquinho sua nota. Então cuidado para você não ficar todos os meses pedindo aumento de limite de crédito no seu banco digital, porque isso pode estar rebaixando a sua nota. E quanto menor a nota, mais difícil vai ser do banco liberar crédito para você. Enfim, pessoal, com certeza esse vídeo teve alguma dica que você não sabia, então eu espero que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e, lógico, aqui embaixo nos comentários deixa aí a sua pontuação junto ao Serasa Score para que nós possamos ter uma média aí de como que está a pontuação da galera, beleza? Nos vemos no próximo vídeo.